Empreendedores, futuros empreendedores e todo mundo que quer aprender sobre... Baby! Vem ver isso, baby! É o quê? Porra! Seu... Esse já começaram, já falei, já tá rindo! É a primeira entrevista do coisa, né? Da empresa. Pô, temos que ter aqui champanhe and shit. Vamos bazar. Vamos ter uma tipo na descontra. Vambora. Empreendedores, futuros empreendedores e todo mundo que quer aprender sobre empreendedorismo, sejam bem-vindos ao Pode Empreender, um podcast onde você vai receber insights de pessoas que já vivem este mar lindo e maravilhoso que é o empreendedorismo, para você então poder alavancar mais o teu negócio e, como todo mundo almeja, né? Chegar até a independência financeira. Hoje eu estou com alguém extremamente importante, alguém que eu admiro bastante. Salvador. É bom estranho te chamar Salvador. É verdade, Yeah, é verdade. tem que chamar Célio, Temístocles, na altura da música. Salvador, seja bem-vindo ao nosso espaço. Estamos a planificar essa entrevista há sensivelmente um mês. Exatamente. Yeah, você como está muito ocupado agora, então, depois de muito esforço do executivo, estamos aqui. Está tudo bem, disposição? Tudo bem, a disposição está muito boa. Eu já vi aí um chapéu da empresa. Sim, são assessores da Anteu Bico. São os ganhos da paz, né? Exatamente. Os ganhos da Temos que paz. fazer, logicamente. Os Célio, ganhos da paz. pessoal, para quem... todo mundo já viu o vídeo, claro. E o Célio tem 18 anos agora. E o Célio já criou uma empresa. Eu, quando tinha 18 anos, queria ser... Tem 19? Exatamente. Mas criaste... Criei com 18 Com anos. 18. 19 Pô, anos acabados de fazer mesmo. Yeah, salvo. Eu, quando tinha 18 anos, só queria ser o mais popular da escola. O mais baby, está a ver, né? Você, com 18 anos, criou uma empresa. Exatamente. É um orgulho. Eu, particularmente, sinto-me lisonjeado em tê-lo aqui. E vamos falar sobre isso. É claro que tem aí pessoas em casa que querem aprender, querem saber o que o Salvador fez para então chegar até esse marco histórico, mas não estamos no Kazenga, né? É verdade. Yeah. Apresenta-se aí ao pessoal, Salvador. Prazer a todos que estão nos acompanhar. Salvador Marcos é o meu nome. Estou com 19 anos de idade e claramente que construí, junto da minha equipe, uma empresa aos 18 anos de idade. Claramente que não foi fácil, mas estamos aqui para explicar o nosso histórico, o nosso percurso, as dificuldades e aquilo que nós podemos colher a quando da nossa realização. Boa, Salvador é de que zona? Quilamba, né? Não, eu sou de Cacenda. O brilho tipo é do Quilamba. Ainda não estamos no Quilamba. Cacenda. Sim, Cacenda. Nasceu no Cacenda. Ou como é que é? Exatamente. Eu nasci no Rangel. Nasci no Rangel, mas quando mais novo fui já para o Cacenda e vivi até agora mesmo estou vivendo lá. Estuda, trabalha. Bem, trabalha, né? Logicamente que eu trabalho. Sou estudante de Nemarista, curso de língua portuguesa, 13ª classe. E Nemarista é bem difícil, né? Falam que é bem difícil. Vosso curso, então, cabula um bom. Até que não é muito difícil. Vai mais foco. Boa. Vai mais foco. Boa. Célio, fala assim, bem basicamente da tua empresa. Nome, exatamente. objetivo geral, assim, yeah. Bem, o nome e o objetivo geral, né? O vosso objetivo geral. Exatamente. Anteu Bico é uma empresa de aulas em domicílio, voltada totalmente ao ensino. Okay. O objetivo geral, claramente, que é revolucionar a educação, porque nós precisamos de fazer isso. Algo que deve ser feito, claramente. Porque nós vimos que cá no nosso país há pouca, como é que eu posso dizer, potencializa-se pouco a educação. Okay. Então, nós queremos e vemos com o intuito de poder ajudar a maximizar o ensino por intermédio das redes sociais e de forma presencial. E claramente que vai ser uma tarefa muito difícil, porque somos jovens, estamos praticamente sozinhos neste percurso, mas claramente que iremos conseguir, iremos poder inspirar outras pessoas para poderem seguir também os nossos exemplos e claramente os nossos passos. Boa, tocou num ponto interessante, educação em Angola. Dizem que a educação em Angola não dá dinheiro. Concordas com essa afirmação? Concordar. Se não dá dinheiro, então no marketing não vai vos dar dinheiro, então. Concordar. Digamos que não concordo nem discordo. Digamos que depende muito.
Depende do quê? Depende muito da criatividade e originalidade de quem quer investir na educação. Depende muito. Porque a educação, o intuito não é ter dinheiro, mas sim formar pessoas. Dinheiro é totalmente uma consequência. Então, há muitos ganhos por intermédio da educação, ou seja, quando se investe na educação, claramente que há muitos ganhos. Primeiramente, estamos a falar de poder capacitar pessoas, capacitar crianças, a desenvolver as suas habilidades, quer cognitivas, ajudar as pessoas a entenderem a importância de dominar as diferentes especialidades, bem como desenvolver a sua conduta, principalmente quando são crianças. Aqueles auxílios básicos, quando acordar, escovar os dentes, assim que comer, tirar o prato da mesa, tudo isso nós englobamos no nosso pacote de ensino. E claramente que é benéfico e satisfatório para nós ver que estamos formando não só alunos, como também futuros cidadãos angolanos. Pessoas que serão pais de famílias, mães de famílias, e é realmente gratificante. Isso é que é realmente o ganho que nós temos. Nós não nos preocupamos tanto assim com dinheiro, mas sim pelo que podemos fazer na vida das pessoas. Boa, Célio. Já pegamos, bem, são questões que surgiram, mas de certa forma já avançamos muito. Exatamente. Há aquelas pessoas que estão em casa, não têm saldo de dados, estás a ver, tem pouco e querem já saber como é que Suí criou uma empresa com 18 anos. Antes de entrarmos nesse tópico assim específico com 2 pés, conforme se diz na gíria, né? Você que está em casa e não é inscrito aqui no canal, subscreva, ativa o sino das notificações e deixa sempre aquele like. Olha, tá ligando o CEO, deve ser dinheiro. Exatamente, vou peço desculpa e vou... Pode atender, se quiser, pode atender. Deve ser dinheiro, CEO. Dinheiro não dá para se recusar, então... Sim, estava a dizer, você que não é inscrito no canal, subscreva, ative o sino das notificações, deixa aquele like lindo e maravilhoso para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. E nós temos aqui o Célio, o Salvador, é o 3º entrevistado aqui no nosso podcast. Já tivemos o primeiro podcast onde o nosso convidado fez em um dia 400 mil kwanzas. Depois quero saber se anotou comigo em um dia já fez 400 mil kwanzas. E depois vemos aqui a Luísa Pereira que é tem um mindset duro para vender sem ter uma loja física. E hoje nós temos aqui o Célio, o Salvador. É bem complicado falar Célio, mas pronto, temos aqui o Salvador. E deixa-me dizer também que você pode ouvir esse podcast no Spotify, Apple Music, Tidal, Pandora e todas as outras plataformas de streaming, tá? Célio, estávamos aqui a falar sobre como é que você criou uma empresa com 18 anos apenas. É uma responsabilidade muito grande. Na família o respeito é outro. E diz lá essa jornada toda. Como é que foi o início até a efetivação e um pouco depois de começarem a executar as tarefas. Ainda não estão há um ano. No vosso boda de um ano me convidem só. Sim, tá? Diz lá então. Exatamente. O processo foi muito difícil. Primeiro que nós tínhamos de estar bem preparados emocionalmente, quer cognitivamente como emocionalmente, como havia dito. E claramente que o processo foi muito paulatino, muito gradual. Isto porque nós não tivemos pressa. Nós estamos há 4 meses, quase 5 meses no mercado, como uma empresa de aulas em domicílio. Contudo, nós demoramos 6 meses para planificar. Claramente que não tivemos pressa, nem fomos tão imediatistas. Planificamos detalhe ao detalhe. Até certo ponto que tudo que está disponível nas nossas redes sociais, tudo que nós tivemos, tudo que conseguimos realizar, já estava planificado. E claramente que estaria mentindo se eu dissesse que conseguiríamos tudo isso em 4 meses. Não. Pensei que realizaríamos tudo isso que planificamos mais ou menos há 6 meses antes de irmos ao ar. Eu pensava que realizaríamos quando tivéssemos por aí 2 anos, mas conseguimos realizar em 4 meses. Então, depois desse todo o processo de planificação, planifiquei primeiramente sozinho, criei as ideias, eram pequenos esboços, como se fosse uma criança a fazer alguns rabiscos em seu caderno. Eram pequenos esboços, eu não comentava com ninguém, simplesmente era para mim. E eu dizia, olha, quando tiver tempo, quando tiver mais condições financeiras,
eu vou apostar nesta empresa que é do teu cubico. Mas, certo dia, decidi partilhar isso com outras pessoas. Então, fui ligando, fui designando o pessoal para poder trabalhar comigo. A primeira pessoa que eu contactei foi o MZ. Eu falei com MZ, ele. big Exatamente. shout out, MZ. Foi o MZ. Pai grande, pô, só se pudesse, MZ, ia te mandar pro Stade mesmo para você fazer lá as tuas cenas. Grande designer, líder. Excelente, excelente. Yeah. Então temos que ser gratos, então, por isso que eu estou a frisar cá o nome dele. Foi o MZ. Yeah. Eu mandei o projeto para ele, eu disse, olha, MZ, tenho isso, mas eu não sei se vai resultar, mas eu quero que você faça qualquer coisa, qualquer arte para ver se me motiva. Yeah. E então o MZ fez. Ele perguntou qual será o nome. Olha, eu disse o nome será no teu cubico. Tá bem. Que intuito? Olha, será uma empresa de aulas em domicílio. Já tenho os professores, olha, ainda não tenho ninguém. Só estou a conversar contigo. Essa é a primeira pessoa que eu estou a conversar com ele. Ele disse, tudo bem, vou fazer a arte. Ele disse, tá bem. Ele fez a arte, nem tínhamos logotipo. Eu não tinha idealizado como é que seria o logotipo. Tinha simplesmente o nome. E o MZ fez a arte. Discutimos sobre as artes e a arte motivaram-me. Aquelas artes estavam tão bonitas. Claramente que é o logotipo oficial da Anteo Cubico que utilizamos até agora foram feitos por MZ. Ele fez. Sim. Ok. Tipo, Pessoal, para quem que possa tá, ver com o chapéu. esse logotipo, quem fez é o Domingos Milson, MZ. Exato, MZ. Vamos. Ele fez o logotipo e daí fui intensificando o planejamento. Ou seja, estava já tirando do processo teórico para colocar em todo o processo prático. Yeah. Daí recrutei o pessoal, falei com alguns colegas meus, até porque nós estamos em Marista em uma escola de formação de professores, partilhei a ideia com eles e eu disse, olha, aqui não terá subordinados nem subordinados. Nós todos seremos uma equipa, nós todos seremos líderes, nós todos teremos de estar disponível a dar tudo pelo projeto para que possamos caminhar. Eles disseram, tudo bem, então vamos a isso. Designei o pessoal, cada setor, temos vários setores, como é bem sabido, língua portuguesa, matemática, inglês e por aí vai. Cada setor tinha simplesmente 2 representantes. E começamos assim. Em um mês, quando lançamos a empresa, a aceitação foi muito boa. Deve ser por causa da planificação. Porque começamos a planificar detalhe ao detalhe que a reação foi extremamente boa. Penso que em um mês já tínhamos por aí, se não estou em erro, 400 ou 500 seguidores. Você ia dizer 400, pensei que ia falar 400 ou 500 mil. É verdade. O cérebro, no Maia. Exatamente, 400 ou 500 seguidores. No Facebook? No Facebook. Ok. Não temos a conta do Instagram. Ok. Conseguimos disponibilizar. E depois decidimos criar mais. Olha, a aceitação foi muito boa. Quer dizer que o pessoal está realmente interessado. Os jovens estão realmente interessados porque vão aprender. O primeiro passo é a planificação, né? Planificação eficaz. Sem imediatismo. E aqui como Bumba muito com feitiço, não falar ninguém, né? Não falar ninguém. Senão vão te feitiçar. planificação. Planificação. Mas calma aí. Tu acordaste... Assim, como é que foi? Eu quero saber como é que brotou essa ideia do teu cérebro, estás a ver? Exato. De certa forma, digamos o seguinte, convenhamos, né? Tu, na altura, tinhas 18 ou 17? 17 e quase 18. Ok, 17 e quase 18. Convenhamos que não tinhas nenhuma responsabilidade, assim, grande. Exatamente. Porque, de certa forma, tu estavas em tutela dos teus maiores, né? Exatamente. Ainda estou. Ainda estás. Mas como é que no teu cérebro, e tipo, as coisas acontecem de acordo com as nossas condições físicas, psicológicas, econômicas e sociais, né? Exatamente. Eu acho que... Sim, mamãe. De quem? Mostra. É minha. Obrigado. Eu acho que... Não sei, mas parece que... Não era ainda favorável para você pensar aquilo naquele momento. Estás a ver o meu point? Exatamente. Como é que brotou essa ideia do teu cérebro? Bem, eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Sempre gostei de pensar muito mais além daquilo que era a minha idade. Deve ser devido ao meio em que eu estava envolvido. Porque sempre cresci com pessoas mais adultas. Não me refiro simplesmente à idade cronológica, mas a capacidade cognitiva mesmo. E eles davam-me muitos conselhos. Eram pessoas que conversavam muito sobre negócios. Eu simplesmente ouvia. Mas ouvia, negócio nessa fase, por quê? Vamos descartar.
Os adolescentes vamos simplesmente curtir a vida. Mas, certo dia, digamos que eu sonhei com um projeto. O nome apareceu tudo mesmo, deitado na cama, apareceu. Fui criando. E aí eu disse, não, vou potencializar. Comecei a criar, comecei a desenvolver a empresa. Claramente que não tivemos apoios, digamos, financeiros, simbólicos. Começamos realmente a custo zero. Começamos a custo zero, que tornou a tarefa muito mais difícil. Porque é começar a custo zero para ver se teremos ganhos. Então, tivemos que designar muito bem o pessoal. Se não tem dinheiro para pagar um designer, claramente que você vai associar a um amigo teu que é designer. Se você não tem dinheiro para pagar um professor, então vai chamar um amigo teu que é um professor para poder te ajudar. Olha, nos primeiros meses não vamos ter salários. Nos primeiros meses vamos nos focar simplesmente em potencializar a nossa empresa. E foi mais ou menos assim. Então, todas essas ideias foram surgindo depois do lançamento da empresa. Porque quando lançamos no início, era realmente essa, simplesmente lançar para ver como é que o público irá reagir e como é que eu irei reagir. Será que eu vou ceder à pressão social? Será que eu vou ceder à pressão familiar? Porque pode ceder o caso, olha, lançaste um projeto, mas agora como é que fica a escola? Será que vais conseguir gerir a empresa como com a é que escola? foi isso? Como é que foi isso lá no teu cubículo? No meu cubículo. No teu cubículo em casa. Foi difícil. Porque eu partilho tudo com a minha mãe. Boa. Eu falei com a minha mãe, olha, vou lançar uma empresa, ela disse-me isso, mas agora, como é que fica a escola? Porque as pessoas sabem que eu também tinha uma veia artística. Ou tenho uma veia artística, sempre gostei de fazer arte. Então, claramente que ela tocou também nesse ponto. Olha, quando fazias música, tem certas vezes que a música interferia com os estudos. Agora imagina um emprego. Nessa fase já queres sair das asas. Acho que não, eu penso que não é o momento certo. Termina no médio e depois potencializa esse sonho. Mas eu vi, mas não escutei. Eu vi, mas não escutei. Mesmo assim, e dei tudo de mim. Porque eu penso que a teu cubículo é uma forma, é como se fosse uma terapia, é uma forma de eu juntar tudo aquilo que gosto em um só lugar. Por exemplo, trabalho com os meus amigos, gosto de ensinar, gosto de partilhar conhecimento com a minha equipa, gosto de fazer tudo isso e também gosto de cantar. E quando estou com o bico, ainda continuo cantando, ainda continuo, digamos que não cantando, mas continuo compondo, porque sou responsável pela composição dos hinos e as músicas infantis da No Teu Cubico. Boa. Salvador, você falou aqui de algo extremamente importante. Por acaso, eu e a minha esposa tivemos isso no início e depois não deu muito certo. Mas parece que contigo está a dar certo. Exato. Não sei se é porque você é anjo e nós somos os demônios, né? Você falou de começar a trabalhar com amigos. Aconselhas o pessoal a começar a trabalhar com amigos e permanecer com os amigos? Ou tem essa crença popular de que trabalhar com amigo é complicado e muita gente tem esse exemplo negativo na prática, é o que eu acabei de dizer, né? O que você aconselha para quem está a começar um negócio de tamanha responsabilidade como o teu, ou não? O que você aconselha? Trabalhar com amigos, começar com amigos e depois desvincular-se com os amigos? Ou como é que é? Eu penso que a amizade é para toda a vida. Então, quando você considera alguém que é amigo, claramente que é alguém que vai doar em tudo aquilo que você fizer. Vai se doar mesmo de corpo e alma. Então, antes de apresentar a proposta, eu tive uma conversa que é para preparar a eles psicologicamente para o que deveria surgir. Porque eu sempre digo, olha, esse projeto é extremamente rotativo. Hoje podemos estar lá em cima e amanhã poderemos estar em baixo. Então nós temos que saber que aqui ganha-se e perde, como na vida. Então nós teremos de ser os mais cautelosos possíveis e ter aquele controle emocional para o que vier. Então, eu comecei com os meus amigos. São 3. Começamos a criar. Eles desde o início doaram esse projeto. Claramente que não teve aquela aceitação imediata quando tudo era simplesmente teoria. Logicamente que não teve aquela aceitação imediata. Porque se as pessoas analisarem
praticamente o meu estilo de vida fora das vestes do empreendedor, praticamente vai se surpreender. Porque eu sou uma pessoa mais ou menos, como que eu posso dizer, meio assim que, estúpida, se pode assim dizer. Extrovertido demais. Exato. Gosto muito de... Mas quando é negócio fica totalmente sério. Já ouvis falar do William Shakespeare? Penso que já, né? Shakespeare. Você faz língua portuguesa. Exato. Ele tem uma citação dele. Não importa quanta seriedade a vida te exige, todo mundo precisa do amigo brincalhão para se divertir junto. Exatamente. Então você deve ser aquele amigo. Exato. Ok. Até que eu falava, quando apresentei o projeto a eles, eu coloquei eles sentados e falei bem sério. Parece que foi a primeira vez que eles me viram realmente sério. Tipo, estavam né? Eles estavam aqui. Então, você pergunta, mas você tá falando o quê? É sério mesmo? Foi mesmo, sentaram e éramos aí, nós os três a conversar. Olha, vai ser assim. Olha, desse é um projeto muito interessante. Saiu mesmo da tua cabeça. Perguntaram, eu só disse, você está a falar pela boca? Claramente que saiu pela minha cabeça, não é isso? Até porque planificar detalhe ao detalhe. Eu já sabia, como eu conhecia os meus amigos, já sabia mais ou menos o que eles deveriam perguntar. Então, já tinha praticamente uma resposta na ponta da língua. Apresentei o projeto a eles, eles gostaram, disseram, olha, bom projeto, vamos avançar. Avançamos, tivemos alguma dificuldade, particularmente eu, porque depois de um tempo a equipa foi crescendo. E sabe como é que a vida de um gestor, ele tende a entender todas as áreas. De facto. Então, esse é um ponto interessante. Exatamente. Eu quando criamos a No Teu Cubico, nem sabia sequer o conceito de empreendedorismo. Ok. Percebe? Agora, não só tenho bases sólidas sobre o que é o empreendedorismo, como também vivo o empreendedorismo. Ok. Percebe? Então, já estamos a ver que quanto mais a pessoa desenvolve, por exemplo, quanto mais o projeto desenvolve, a pessoa também tem de desenvolver para poder acompanhar o projeto. Então, se é uma equipe enorme, tem várias áreas, se eu não entender as diversas áreas, como é que eu vou analisar? Como é que eu vou opinar? Isso deveria estar assim, isso deveria estar assim. Então, houve a necessidade de cada tarefa que eu exigia para que alguém fizesse, eu tive de começar também a fazer. Para poder entender. Por exemplo, quando criamos os contratos, ninguém sabia como é que se realiza um contrato. Nós sabíamos que tem de ter cláusula, mas como fazer? Como criar as nossas próprias cláusulas? Como é que vamos fazer um contrato? Quer os encarregados, quer nós sairemos beneficiados e ninguém sairá prejudicado. Como é que nós faríamos isso? Foi pesquisamos, fomos fazer algumas pesquisas e fizemos o nosso primeiro contrato. O contrato, penso que usamos durante, se não estou em erro, 1 mês e meio, porque fechamos um contrato com uma encarregada portuguesa, que era também jurista, e quando sentamos para oficializar as assinaturas, ela deu-nos aula de como melhorar o contrato. Ela disse, olha, muito boa a iniciativa que vocês tiveram, mas eu sei que vocês criaram este contrato sem bases jurídicas. Por exemplo, na nossa área. Então, claramente que é verdade isso. Então, nós tivemos aquela humildade de sentar e ouvir. Fomos aí para assinar um contrato. Mas acabamos por receber uma aula de como melhorar um contrato. E até agora estou extremamente agradecido por esta pessoa. Então, ela deu-nos bases de como melhorar o contrato. Aprendemos. De lá para cá, um dos meus amigos ficou responsável pela criação dos contratos. Ou seja, através daquela aula, ele desenvolveu uma paixão que tudo que tem a ver com escritos, ele é quem desenvolve. Percebe? Então, isso significa que não só eu, como toda a equipa vai desenvolvendo, vai descobrindo habilidades novas. Porque é isso que realmente faz com que uma equipa cresça, quando individualmente cada um começa a desenvolver novas habilidades, aprimorar as suas habilidades. Então, fomos trabalhando assim, cada um foi fazendo o que pode, fomos analisando, fomos crescendo e agora estamos todos consolidados em tão pouco tempo. Já não temos tanta dificuldade assim, por exemplo, em criar uma carta de pedido de parceria, uma carta formal. Não temos dificuldade em criar um contrato. Não temos dificuldade em por exemplo, entrar em contato com os encarregados. Ter cuidado na forma de tratamento, como falar com os encarregados. Já não temos essa dificuldade, porque nós
estamos no curso de língua portuguesa, tudo bem, mas temos que fazer também algumas pesquisas transversais para que possamos consolidar aquele nosso conhecimento que tínhamos em língua portuguesa. Então foi mais ou menos assim. Trabalhar com amigo é extremamente relativo. Tem que saber com que amigo você vai trabalhar, porque tem que ser extremamente seletivo. Então isso depende do caráter, né? Depende do caráter e do comprometimento deste mesmo amigo. Bom. Célio, você falou aqui de amigos e tal, e também tem uma pergunta que eu queria muito te fazer. Quem é a pessoa que mais convive contigo? Assim, está sempre contigo, você fala com ele, com ela sobre os projetos. Já disseste que é a tua mãe, né? Minha mãe. Não tem ninguém fora da tua mãe? Fora da família? Tem. Converso muito com dois amigos meus. Até você conhece, Cláudio e o Lino. Pai grande. Exatamente. O Lino é o pai grande. Exatamente. Converso muito com eles. Até porque pertencemos ao mesmo grupo. Pertencemos ao mesmo grupo artístico. Estávamos mesmo aqui, claramente. Então partilhava muito com eles. O Cláudio é alguém mais rígido. Alguém que você apresenta a proposta, ele te apresenta uma contraproposta. Isso acontecer isso. E o Lino é mais soft. Ele vai com tudo. Olha, apresentaste isso. Ele vai gostar daquela ideia e vai motivar-te para que você dê sequência a essa mesma ideia. Percebe? Então, os dois são essenciais. Porque nós precisamos de motivação e precisamos também de um contra-argumento. Porque tudo tem prós e contras. Nós podemos desenvolver, mas claramente que não teremos, talvez não tenhamos o resultado satisfatório. Então é bom os dois praticamente dá um break. Dá um replicar. Você falou que a tua mamã disse para tu terminares ainda os estudos. A análise que faço sobre isso que acabaste de dizer, não sei se concordas comigo. Eu acho que isso, de certa forma, é uma crise geracional. Pega o point. Os nossos pais e tal, não sei ao certo qual é a faixa etária da tua mãe, mas os nossos pais, digamos, pais que, muitos, né, a maioria, que de certa forma nasceram antes de 2000, antes de 90, tem muito a ideia de emprego, ou seja, você tem que trabalhar para ter um emprego. Exato. Você tem que trabalhar para estar a trabalhar. Você tem que estudar, você tem que estudar, esse é o argumento certo. Tens que estudar para estar no emprego. Tens que estudar para ser empregado de alguém. Exatamente. Tens que estudar para estar a trabalhar no Estado. Tens que estudar para coisas do gênero. Eu acho que o ponto dela foi essa, tá a ver? Digo que é uma crise geracional porque atualmente as nossas cabeças já não funcionam assim. O que é que tens a dizer sobre isso? Estás completamente certo, certo. E claro que nós viemos realmente para desconstruir isso. Viemos para desconstruir isso, porque dizer que temos de estudar, os estudos são realmente importantes, mas dizer que temos de estudar para simplesmente ser subordinado de alguém, claramente que para mim é extremamente ofensivo. Porque nós temos competências, temos capacidade de criar, por que é que não criamos? Somos livres, temos a liberdade de sonhar. Se temos a liberdade de sonhar, nós temos que criar. Temos de começar a escrever certas vírgulas na nossa vida que depois se transformarão em pontos, percebe? Nós teremos que fazer certas palavras para depois construirmos grandes frases, grandes textos. Então, é mais ou menos assim essa visão que eu tenho. Nunca gostei de estar em um sítio em que as pessoas me fizessem pensar que eu sou subordinado. Porque há diferença entre ser um líder e ser um chefe. Liderar é ser sensível, é respeitar quem trabalha contigo. Ser chefe é simplesmente fazer as suas vontades, exigir. A pessoa não tem chance de nem apresentar nenhum prós e contras, nem apresentar nenhuma contra-argumentação. E claramente que eu nunca fui apologista dessa ideia. Até que certo ponto, há sempre aquele respeito. Quando a pessoa é adulta, olha, faça isso, você vai fazer. Mas nunca aceitei de coração. Principalmente quando a ordem vem tão imperativa, passando assim o pleonasmo, que você vai se perguntar se essa pessoa está a gritar contigo, se essa pessoa quer que
simplesmente você continue sempre em baixo se você não quer que você não desenvolva. E claramente que essa ideia não deve ser muito valorizada, porque nós temos que desconstruir esse paradigma que nós encontramos cá na nossa sociedade. Boa. Nós temos que desconstruir. Bem interessante isso. É claro que dentro desse mar, nem tudo foi mar de rosas. Teve momentos que você já pensou em desistir, teve momentos que você já se viu frustrado porque uma coisa ou outra não saiu como deveria sair. Teve isso, né? Teve realmente. Que já pensaste em desistir? Desistir até não, porque eu penso que o homem, me refiro à humanidade, Sim. tem que saber se comprometer. Quando nós começamos com algo, temos que terminar. Então eu sempre fui muito comprometido. Nunca pensei em desistir, mas já pensei em dar uma pausa. Olha, temos que repensar. A pausa foi tão longa que nós ficamos por aí 2 ou 3 semanas sem publicar nada nas nossas páginas do Então Cubico. Acho que os nossos seguidores deram conta. Nós perdemos seguidores, perdemos muito engajamento. E nós tivemos de trabalhar, olha só, Fato, tivemos de trabalhar o triplo do que nós trabalhamos quando lançamos no início para voltar aos números. Porque perdemos realmente muitos dos nossos seguidores. E não só voltamos, como também voltamos bem. Nós estudamos o mercado, estudamos aquilo que o nosso público-alvo quer, o que é que ele mais gosta. Daí apresentamos rubricas lá nas nossas redes sociais, no Teu Cubico, em todas as redes sociais. Você vai encontrar, o Cláudio pode ver que há várias rubricas. Nós ensinamos de forma gratuita por intermédio das redes sociais, ou seja, na nossa conta do Facebook, Instagram. Nós apresentamos rubricas, nós apresentamos frases motivacionais, nós apresentamos algumas curiosidades. Então, tudo isso foi extremamente pensado. Nós pensamos detalhe ao detalhe, para que não aconteça mais aquilo. Olha, preparamos rubrica para 1 mês. Terminou. As provas se avizinham. E nós temos que focar nas provas. Nessa ordem de ideia, você, como líder, diz: olha, vamos dar uma pausa nós todos. Demos a pausa para focar na escola e nos estudos. O que é que aconteceu? Aquele todo o tempo, perdemos seguidores. A equipa estava extremamente desmotivada. Até agora estamos a lutar para poder fazer com que a equipa esteja naquele foco que tinha antes. Por quê? Porque nós paramos. Quando nós começamos, temos que dar sempre sequência. A sequência é que traz o desenvolvimento, o crescimento. Não podemos ficar nunca no conformismo. E nós estávamos no conformismo. Hoje não aceitamos criar uma rubrica simplesmente de 1 mês. Criamos uma rubrica com conteúdos equivalentes a mais ou menos 3, 4 meses. Para que, caso aconteça outro tipo de empecilho ou peripécia, por exemplo, qualquer coisa relacionada, olha, eu perdi o telefone, ou a pessoa que faz as rubricas perdeu o telefone, mas nós já sabemos que temos todo o material aí armazenado. É só tirar e publicar. É mais ou menos assim, então. Foi um erro grande que nós cometemos, partilhar ou preparar conteúdos para um tempo específico e muito curto. Porque depois não conseguimos criar novos, estávamos tão pressionados e a equipa ficou realmente desmotivada. Mas ninguém pensou em desistir, só pensamos em forma de poder inverter o quadro. Boa, boa. Dentro ainda desse vosso percurso, deu para perceber que vocês usam muito as redes sociais para atingir mais públicos, não é? Exatamente. Nesse caso, de certa forma, também é um conselho que você deixa. E achas que uma empresa hoje, em 2023, uma empresa ou qualquer pessoa que quer empreender, consegue sobreviver sem as redes sociais? Eu penso que não. Porque o mundo vai desenvolvendo graças à tecnologia. Então, o mundo tecnológico veio realmente para facilitar. Nós precisamos realmente das redes sociais. São importantes, são essenciais. É uma forma clara de nós podermos nos contactar com diversas pessoas de diferentes países a partir simplesmente de um clique. Então, nós temos que explorar as redes sociais de forma positiva, de forma com que seja benéfica para os nossos serviços, os nossos trabalhos. Porque, imagine só, você quer lançar um livro, uma obra literária, de sua autoria realmente, e você quer fazer uma espécie de sondagem. Será que o público vai aderir ou vai comprar o livro que eu lançar? Agora eu pergunto-lhe, se não tiver as redes sociais para poder lançar trechos para que as pessoas analisem, qual a estratégia
que poderias utilizar para que as pessoas analisem o teu livro? Será que vais pegar os livros que tinhas, vais imprimir ou transformá-lo em físico e depois oferecer para se analisar ou para criar uma sondagem? Penso que não. A internet ajuda nesse sentido. Ajuda nesse sentido. Podes pegar em PDF, lançar alguns trechos do livro que você quer disponibilizar futuramente e as pessoas vão analisar. A partir da reação das pessoas você vai saber, olha, dá para se investir. É realmente isso. Se você criar uma empresa virtual e se você vir a aceitação que essa mesma empresa virtual está tendo, claramente você vai pensar, não, está na hora de criar uma empresa física. Boa, boa. Antes de irmos para aquela parte que o pessoal gosta, aquela parte que nós chamamos os nomes e damos aqui um pouco de fama. Fama em 1 minuto. Célio, Salvador, esse é o meu cérebro também. Atualmente, quantos funcionários tem a tua empresa? Penso que somos, não estou em erro, 20. 20, diversos setores. É um desafio liderar 20 pessoas. É um desafio, aquilo que eu estava a dizer. Tu tens, desculpa, você tem de, como é que eu posso dizer? Entender tudo. É como se fosse um jogo de futebol. Por exemplo, o jogo de futebol tem várias posições, há defesas, há médios, há atacantes, mas nós sabemos que aquilo é uma equipe, eles têm que jogar de forma harmoniosa. Ou seja, se um falhar, vocês têm de estar lá para compensar a falha do outro. Então é mais ou menos assim que um líder deve agir. Você tem de entender praticamente todas as áreas. Caso alguém falhe, tu estarás aí para poder compensar a falha. Por exemplo, há determinados momentos que eu estou na escola e nós teremos de disponibilizar um novo conteúdo às 9, eu estudo de manhã. Estou na escola. Claramente que será impossível eu publicar aquele conteúdo. A equipa de marketing vai publicar o conteúdo. E se tiver um erro no texto, você deve ter essa sensibilidade de poder corrigir o quanto antes que o público dê conta. Então, é mais ou menos sobre essa vertente. É saber trabalhar a equipa e saber compensar caso um dos membros cometa um erro. É mais ou menos sobre isso. E isso torna muito mais difícil. Até porque muitas teorias já dizem que é muito mais fácil liderar uma equipa, por exemplo, composta por 4 pessoas. Muito mais fácil trabalhar ou liderar uma equipa composta por 4 pessoas do que liderar uma equipa de 50, 60. É realmente difícil. Principalmente sozinho. Por isso que nós temos que trabalhar com áreas. Cada área tem de ter um responsável. O responsável vai conversar com os demais e depois vamos trazer todas as ideias, vamos ficar em uma unidade de comando e vamos debater sobre as mesmas ideias. Mas claramente que você tem de ter a sensibilidade de poder analisar detalhe a detalhe aquilo que irá ser disponibilizado ao público. É mais ou menos sobre isso. Por exemplo, se um professor estiver a dar aula e durante o processo adoece e não tiver mais um outro professor da mesma especialidade para dar aulas, quem dará aulas? O líder. O CEO vai ter que ir para lá e compensar a ausência do professor. Claramente que o CEO, o líder, tem de entender todas as áreas a fim de compensar caso haja qualquer coisa, caso haja alguma peripécia que não estava nos planos. Boa. Baby, estamos em quanto? 37. Vai só controlando se ele vai parar, mas acho que não vai parar. Pode desligar esse volume, esse barulho não vai pegar aqui. Ok, Salvador, vamos então às perguntas do pessoal. Você que deixou perguntas para o Salvador, muito obrigado pelo teu feedback, muito obrigado pela tua contribuição. Estamos extremamente felizes por essa vossa contribuição. E se você está gostando do podcast até agora, subscreva, deixa o like e comenta sempre ali se estiveres a gostar, tá? Salvador, a primeira pergunta é da Lourdes Vasques. Algumas perguntas que o pessoal fez, nós já respondemos aqui, então vamos ter que passar. A Lourdes perguntou como surgiu a ideia de criar o nome No Teu Cubico. Bem, a ideia, eu normalmente quando alguém diz algo para mim e aquilo realmente tem relevância, eu dificilmente esqueço. E certa vez um professor disse para mim, olha, nós somos angolanos. Temos que levar a cultura de Angola em qualquer coisa que nós estivemos a fazer. Então, quando ele me disse isso, eu vi. Já que eu vou criar uma empresa de aulas em domicílio, por que eu não vou colocar uma marca
de Angola, uma marca que expressa, se posso assim usar o termo angolanidade. Algo que as pessoas possam ler de primeira, vão dizer, olha, esta expressão é de Angola. Então tive de fazer uma análise. O que é que vou utilizar? Claramente que eu pensei em vários nomes. Leva-me à tua casa, ensinos domiciliares, simplesmente. Mas eu depois vi, não, está na marca de Angola. Por exemplo, as nossas redes sociais chegam a diversos públicos. Brasileiros, americanos. Como é que eles vão dar conta que só pelo nome que aquilo não faz parte da sua cultura? Percebe? Porque nós sabemos que a cultura, ou seja, o nome faz parte da identidade de um determinado povo. E claramente quando eu tirei essa expressão cubico vindo da gíria, eu implementei. Foi uma ousadia tremenda, porque nós temos que realmente ser ousados. Foi uma ousadia tremenda tirar essa expressão da gíria e formalizar essa mesma expressão a fim de ser praticamente uma identidade de uma empresa. Então, tirei o nome com esse intuito de promover realmente a cultura, porque se nós pesquisarmos no teu cubico, ou seja, cubico é uma expressão que só existe em Angola, só utilizada em Angola. Então eu decidi, olha, cubico significa casa, nós vamos ao cubico de educado, que está colocado no teu cubico. Boa. Agora, morfologicamente, podemos ver que há alguns desvios, mas aquilo faz parte... Chega a ser também pejorativo, né? Exatamente. Isso não afetou, não tem afetado na vossa imagem? Não, as pessoas gostam do nome, porque sabem que é uma expressão que nós utilizamos. Olha, quando chegarem no meu cubico, você avisa. Então, nós tivemos de formalizar este termo e poder transmitir às pessoas que isso é nosso, deve ser valorizado, isso não é totalmente negativo. Porque as pessoas têm que entender que o processo comunicativo varia de acordo com os contextos. Claramente que nós temos que saber que a gíria é para ser utilizada, faz parte dos níveis de língua portuguesa. Os níveis de linguagem. De linguagem, exato. É isso que eu quis dizer. A gente faz parte dos níveis de linguagem, então nós temos que usar. É nosso. Então, se cubico é uma expressão que faz parte da língua portuguesa, faz parte dos níveis de linguagem, por que eu não vou utilizar? Claramente que eu utilizei. Cubico significa casa, são palavras sinônimas. Para não ficar ao teu cubico, que vai ficar praticamente, vai ter muitas paragens, não vai soar assim tão bem, tão suave como se fosse no teu cubico. Eu disse não, em vez de ser o teu cubico, vai ficar mesmo no teu cubico. Vamos arriscar, vamos ver como é que o público vai reagir. E reagiram bem, eles gostam do nome, principalmente quando é uma pessoa estrangeira com uma outra cultura e analisar no teu cubico, um nome interessante, percebe? Boa. Mesmo angolanos também identificam-se a partir deste nome e algo que você não esquece. Boa, Lourdes, muito obrigado, Lourdes. Temos aqui uma mensagem do Simão, de certa forma grande, mas vamos ler, vamos fazer valer o esforço do Simão. Exatamente. Simão escreveu o seguinte: primeiramente agradeço a oportunidade de partilhar uma das melhores fases da sua vida, amigo. Certas pessoas com 18 anos ainda não têm a visão que tens e até pessoas com 45 anos de idade também não têm. Vejamos, 18 anos, empreendedor e mentor de um projeto educacional que veio para revolucionar a educação e torná-la mais robusta. Bem-aja e sem sombras de dúvidas, temos a certeza de que este projeto vai ser o ganha-pão de muita gente. Se com 18 anos conseguiste isto, amigo, já és um vencedor. Mas não posso terminar sem antes deixar uma pergunta. O projeto dá passos largos ou curtos na concretização dos objetivos? Podes tecer uma consideração sobre o que ele falou e depois respondes. Simão, muito obrigado pelo insight. Valeu. Exatamente. Simão Daniel, eu chamo ele de Chiuta. Exatamente, é um grande amigo meu. E não fiquei surpreendido pelo que li, ou pelo que ele disse, ou pelo que eu vi. Porque ele é esse tipo de pessoa, ele não guarda sentimento. Ele, quando tem uma determinada afeição por alguém, ele demonstra essa mesma afeição. Então, claramente que eu estou extremamente grato pelo que ele disse. Ele tem toda a razão, falou com conhecimento de causa. E só tenho a dizer que a intenção é simplesmente motivar. Espero que ele também faça, que ele também crie e que eu também possa enviar essa mensagem para ele quando ele realizar também um projeto que ele mais almeja. Porque é isso que nós queremos. Então, gratidão e retribuo tudo. Boa. Ele perguntou se a empresa dá passos curtos ou passos largos na concretização dos objetivos. Digamos que, olha, largos não, enormes. Enorme é aquilo que eu disse no início. Nós, isso tudo que estávamos para realizar,
pensávamos que só teria efeito praticamente daqui a 1 ou 2 anos. Yeah. E conseguir realizar em meses, 4 meses, 3 meses, 2 meses, claramente que é satisfatório. Então, vá a passos largos realmente. E esperamos que continue assim, até que vamos trabalhar muito para que continue assim. Boa, boa. Luísa, muito obrigado pela pergunta. Luísa, ela faz a seguinte pergunta. Sabendo que és novo no mercado, como é que lidas com pessoas de energias negativas? Deixa-me acrescentar algo. Uma vez, não sei se tu lembras, estávamos a falar sobre algo de você representar, sei lá, como é que é? Lembro. Yeah. E eu disse, não, tu consideravas a tua idade como Um empecilho. Yeah, Uma espécie de barreira que pudesse limitar aquilo. Bom, eu estava a procurar desse termo, limitação. Yeah, mas na verdade, de certa forma é um trunfo, mano. É verdade. De certa forma é um trunfo. Ela perguntou, tu és novo, como é que lidas com pessoas negativas? Estás a ver? Pessoas que olham e desdenham o que você faz, se calhar, e não acreditam em ti porque tu és novo. Exatamente. É aquilo que eu disse, o controle emocional é realmente muito importante. Yeah. Nós temos que saber filtrar aquilo que realmente é benéfico para nós e aquilo que é prejudicial. Claramente que as pessoas vão sempre falar. As pessoas vão sempre opinar. Fazendo ou não, as pessoas vão falar de si. Eles vão falar. Então, claramente que há algumas opiniões. Olha, estás a fazer isso, mas sabes que daqui a algum tempo isso termina. Yeah. Dizem isso. Olha, estás a fazer isso e daqui a algum tempo poderás ter muitas dificuldades. Estás a fazer isso, pode ter alguém que venha, és novo, a poder aceder tudo que você fez e tal. Mas claramente que agradeço as pessoas que tecem essas palavras para mim, mas eu sei filtrar aquilo que realmente é benéfico para mim. Eu preciso de coisas positivas, até que eu também transbordo energias positivas. E claramente que eu vou querer também de pessoas que transparecem também energias positivas. Para lidar com esse tipo de pessoas é só saber filtrar. Boa. Saber filtrar aquilo que ele vai dizer, aquilo que ele quer dizer, porque há determinadas pessoas que eles veem, se ele conseguiu, eu não estou a conseguir. Eles não colocam na cabeça que ele trabalhou. Eles vão colocar na cabeça que ele teve sorte. E ele quer ficar com a tua sorte. Vai fazer de tudo para você perder a tua sorte. É aí que vai começar o sentimento de inveja. É aquilo que se diz, desculpa-me pela expressão, mas inveja, uma pessoa invejosa é uma pessoa pior é pior que uma pessoa bruxa. Percebe? Porque você não fez nada para ele. Simplesmente você vai caminhando e vai atingindo os seus objetivos. Porque cada pessoa vive de acordo com os seus ideais. Yeah. Você tem um objetivo. Você vai viver de acordo com esse teu objetivo. São objetivos totalmente diferentes. Mas ele simplesmente vê que você vai desenvolvendo, vai tendo números significativos. E ele vai colocar inveja, vai dizendo algumas coisas negativas para ver se realmente vai abalar o teu emocional. Mas claramente que não vai abalar, porque nós temos essa capacidade emocional. De filtrar, né? Sim, e conseguimos filtrar tudo aquilo que é benéfico para nós e tudo aquilo que é prejudicial. Boa, boa. A Luzineide perguntou o seguinte. Com o tempo, algumas empresas não conseguem manter o ritmo que tiveram ao começar. Será que o jovem empreendedor será capaz de manter a empresa no mesmo ritmo inicial? Exatamente. Boa pergunta, Luzineide. Agora vou mandar aqui uns beijinhos para ela. É uma amiga da minha. Luzineide, muito obrigado pela pergunta. Yeah. Sim. Claramente que nós sabemos que vamos conseguir manter o mesmo nível, porque nós trabalhamos todos os dias. É aquilo que eu disse ao Cláudio, nós não preparamos coisas simplesmente para o presente, mas sim para o futuro. Então, se preparamos coisas para o futuro, nós temos de começar a trabalhar para deixar o futuro previsível. Ou seja, o futuro é incerto, mas pode ser previsível. Se você trabalha arduamente, claramente que você terá ganhos no futuro. Se você não trabalha, está no conformismo, claramente que no futuro também não terás ganhos, se você não mudar de mentalidade. Yeah. Então, o futuro é incerto, mas é previsível. E claramente que eu consigo prever que teremos sim, ou continuaremos com os mesmos ganhos, ou teremos muito mais. Até continuar, não, teremos muito mais. Porque nós trabalhamos muito, observamos muito, ouvimos muito, aprendemos muito, pesquisamos muito. Porque quem ensina, aprende. Bastante. Boa. A Chelsea, penso que a Chelsea é tua aluna. E a minha aluna Tem perguntas, São José.
tem perguntas que ela fez que já foram respondidas. Mas, Chelsea, muito obrigado. Chelsea faz que classe? A Chelsea estuda, se não estou em erro, 8ª classe, turma B. Chelsea. São José de Cluny. Eu estagiei também no Cluny. Foi uma ótima experiência estagiar aí. Chelsea, muito obrigado pela pergunta. Até ela perguntou qual foi o motivo do pessoa criar a empresa. Já respondeste essa, né? Mas posso aqui desenvolver um pouquinho? Vai, pela Chelsea, faz isso pela Chelsea. Então, Chelsea. Qual foi o motivo pelo qual o professor criou a empresa? Por que o professor criou a empresa? E a terceira, qual foi a tua maior inspiração para criar a empresa? Então, Chelsea, bem, claramente que sinto-me regozijado por saber como a aluna minha acompanha os nossos trabalhos, porque é aquilo que se diz. O nosso mentor é a nossa maior inspiração, e saber que estamos inspirando os nossos alunos é satisfatório. Bem, nós criamos a empresa com o objetivo de revolucionar a educação, revolucionar a nossa mentalidade. Nós sabemos que, é aquilo que eu vou repetir, em um país em que a educação é muito valorizada e faz de tudo para maximizar a educação, o que é que acontece? Esse país exige mais, percebe? Esse país quererá muito mais. Então, nós viemos aqui para poder revolucionar essa ideia, para revolucionar a educação do país. Claramente que será um processo difícil, mas não é impossível. Porque as pessoas todas que nós estamos formando, as pessoas todas que nós estamos transmitindo conhecimento, daqui a alguns anos dirão, olha, aprendi isso no teu cubico e eu vou continuar a ensinar pela no teu cubico. Percebe? Nós ensinamos várias coisas, como inglês. Nós ensinamos conduta. Nós tínhamos crianças que, por serem muito mimadas, eles praticamente não respeitavam os mais velhos, não respeitavam os professores, mas agora respeitam, porque nós também ensinamos a ética. Então, se nós começarmos a trabalhar assim, nesses pequenos detalhes, claramente que vamos construir grandes homens, grandes mulheres, que vão ser grandes exemplos na sociedade. Então, nós viemos para revolucionar a educação e torná-la permanente, não só revolucionar, mas torná-la permanente, um símbolo, uma marca. Dizer que não, a Angola aposta na educação. A Angola tem pessoas visionárias. Os jovens estão focados em querer aprender. Então é mais ou menos sobre isso. Boa. Olha, eu estava aqui à procura vi uma pergunta. Podemos fazer todas as perguntas. Olha, pessoal, eu de certa forma tenho acompanhado o desenvolvimento do Salvador e da sua empresa. O Salvador começou já gravava músicas aqui, também ele já partilhou algumas coisas comigo sobre a empresa, muitas coisas hilárias e outras sérias mesmo. Mas tem aqui perguntas, por isso que eu estou a te fazer a seguinte pergunta. Posso fazer todas as perguntas? Não, mas de certa forma, Salvador, é isso que eu te disse, estás a ver? Nós estamos aqui para desmistificar algumas coisas e o que nós estamos aqui a falar, tem muita gente aí que quer ouvir. Exato. E a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de milhares de outras pessoas. Exato. O bom que nós temos de trabalhar com o YouTube é isso. Nós não temos limitações de pessoas para atingir. E nem limitação geográfica. Exato. Estás a ver? A inquietação dela também é minha. A princípio. Vamos ver a inquietação. Exato. Mas vamos então, já falei dela, né? Ok, tem aqui outra pergunta do Simão. Muito obrigado, Simão. Ele perguntou o seguinte. Onde é que está a pergunta do Simão? Meu Deus. Ai, meu Deus. Calma aí. Vamos passar do Simão, vamos perguntar do Eduardo. Eduardo perguntou qual a expectativa que tens no teu cubico nos próximos 5 anos. É aquilo que eu disse, né? O nosso futuro já tornou-se previsível, né? O nosso sucesso, claramente que já tem respaldo cá no presente. Quer dizer que nós sabemos que daqui a 5 anos nós teremos tudo que nós planificamos mais do que concluído. Vamos realizar coisas novas e vamos manter as coisas antigas. Aquilo que é benéfico vai ficar. Aquilo que tem que se melhorar, vai se melhorar. Então, daqui a 5 anos, nós iremos nos permitir crescer.
nos permitir aprender mais a desenvolver, porque o nosso objetivo é nunca ficar no conformismo, sempre aprender, aprender com toda a gente, aprender com as pessoas que nós vimos na rua, aprender com os professores, aprender com os nossos alunos, aprender com os encarregados. Sempre vamos fazer a questão de aprender e desenvolver coisas novas. Então daqui a 5 anos você verá uma Nuteu Cubico totalmente consolidada, uma Nuteu Cubico como uma marca educacional, uma Nuteu Cubico que já terá formado milhares de pessoas, terá empregado milhares de professores que precisam de uma oportunidade. Então daqui a 5 anos você verá uma Nuteu Cubico que estará a fazer muita coisa por Angola. Boa. A Lourdes perguntou por que o nome Nuteu Cubico, também já respondemos. Lourdes, muito obrigado pela pergunta. E ela é uma seguidora ativa da página do Nuteu Cubico. Agora mandar os meus agradecimentos para ela. Acompanho em todas as postagens. Ela está Lourdes vai ter já aí. Não conheces? Não. Lourdes vai ter já aí um bônus de 3 meses de aulas domiciliares gratuitas em nome da Nuteu Cubico. Até que ela já tem nas redes sociais. Sim, ela. Não, mas vocês têm que ter essa cena, têm que dar bonificações aos vossos seguidores. Seria interessante. Exato, já fizemos isso com os professores. Seria interessante. Seria interessante com os clientes. Lourdes, muito obrigado. O Eduardo perguntou, em relação às outras prestadoras de aulas ao domicílio, qual é a diferencial da Nuteu Cubico? Bem, nós somos criativos, somos disciplinados e somos ousados. Então, essas duas características fazem com que nós sejamos diferentes dos demais. Eu digo que acompanho um pouco os trabalhos de empresas, ou seja, centros de aulas em domicílio, mas os pequenos projetos que eu vejo, eu realmente que dou sempre aquela pequena ajuda, porque quanto mais melhor, é aquilo que se diz, a educação é algo que nós precisamos. Se outras empresas de aulas em domicílio trabalham de uma determinada forma, diferente da nossa, tudo bem. Ele vai potencializar também a educação. Temos o mesmo objetivo geral, formar, revolucionar a educação. Mas é sobre isso. Nós somos originais. Nós não nos baseamos na ideia de ninguém. Nós simplesmente criamos as nossas próprias ideias. Percebe? Então, essa nossa originalidade, essa nossa criatividade, essa nossa ousadia, porque uma coisa é criar e outra coisa é colocar no plano de ação. Tem que ser corajoso, tem que ser ousado. Nós realmente somos ousados e é por isso que somos diferentes. Assim dizer. Boa, muito obrigado, Eduardo. Márcio Bernardo perguntou o seguinte: como é que te sentes ao saber que agora contribuis diretamente no desenvolvimento social do país e por ser um gerador de emprego para jovens? E o que realmente te motivou e inspirou a começar a Nuteu Cubico? Essas duas últimas já respondemos, mas como é que te sentes em saber que agora contribuis diretamente no desenvolvimento social do país e por ser um gerador de emprego para jovens? Como é que te sentes? Eu penso que é uma das melhores coisas, porque algo que acontece comigo, eu não sei se acontece também com os outros, que realmente deixa-me muito feliz, é quando chega o final do mês eu tenho de pagar. Outras pessoas até poderão ficar tristes, mas eu fico feliz. Porque eu sei que esse dinheiro, os nossos professores vão fazer muita coisa com eles. Percebe? Vão poder dar sequência àquilo que eles têm planificado. E saber que nós estamos a ajudar as pessoas, os nossos professores, a terem emprego, a terem uma fonte de renda já nessa fase da adolescência, é realmente uma satisfação totalmente incrível. Eu gosto disso, eu gosto de saber que nós estamos a ajudar o país de qualquer forma, porque o nosso objetivo é deixar marcas onde quer que passemos. Então, se nós estamos aqui para deixar marcas, nós temos que trabalhar de forma diferente, porque é aquilo que se diz, o sucesso não traz felicidade, a felicidade é que traz sucesso, porque quando nós trabalhamos com amor e valorizamos todo aquele que trabalha conosco, claramente que teremos sucesso, porque nós somos felizes. Eu sou feliz com quem trabalha comigo. Eu valorizo quem trabalha comigo. Eu me apaixono pela equipa que trabalha comigo. Tudo que eles fazem, automaticamente que eu sempre dou aquele sinal de aquela aprovação, aquela motivação. Ele fizeste algo incrível. Até porque eles chamam-me de CEO, mas eu chamo todo mundo de chefe também. Então eu valorizo muito isso. Saber que estamos a dar empregos para os jovens e que os jovens gostam realmente de trabalhar conosco. Uma coisa é trabalhar contigo pelo salário e outra coisa é trabalhar contigo pelo que você é, por aquilo que você ensina, por aquilo que você proporciona, tá sabendo? De forma quer emocional,
ou uma outra coisa. Então, sinto-me satisfeito, Bernardo, e obrigado pela questão. Boa, Sempre boa. satisfeito. Vamos então pegar a última pergunta, porque as outras já falamos aqui durante o decorrer do podcast. Deixei mesmo esta pergunta para o último lugar, porque é de certa forma muito interessante e gostaria mesmo de ouvir a tua apreciação. O Ronaldinho, não é o gaúcho, outro O Ronaldinho. Fernandes, penso. Fernandes, isso. A minha seguidora Pergunta- está comigo. Boa. O Ronaldinho também vai receber Um produto kit está comigo. de aulas domiciliares durante 3 meses. Até já teve o diretor administrativo. É verdade. Ok, o Ronaldinho perguntou o seguinte: como é sabido por todos, há uma grande demanda. Como é sabido por todos, há uma grande demanda dos jovens no mercado de trabalho. O senhor Célio fez um empreendimento grandioso no Tocobico. Como surgiu a ideia da criação? Não, acho que eu estou a fazer confusão. Estou a fazer mesmo confusão. Não é, são muitas perguntas. São realmente São muitas muitas perguntas. Não é essa pergunta. Ronaldinho, essas perguntas já respondemos. Onde é que está aquela pergunta? Tá recebendo também Perguntas apareceu. Porque eu também estou recebendo perguntas. Perguntas apareceu, senhor. Sério. Calma, deixa-me cá ver. Eu penso que. Jesus. Deixa ver. É aquela da cópia, copiou, não sei o quê. Oh, meu Deus. Deixa-me ver. É que eu penso que já se fez todas. Não. Deixa-me ver. Poças, meu... Eu como apaguei aqui 2 imagens. Exato. Tem a ver com a concorrência, senhor. Concorrência? Não temos concorrência. Ok, mas pronto, vamos continuar. Tem uma pergunta aqui que me escapou, que é... alguém perguntou se o CEO namora. É a Idalinda. Vamos deixar essa fica a última pergunta. A Idalinda, talvez ela quer se candidatar, né? Exatamente. E a Idalinda perguntou se o CEO namora. É uma pergunta muito difícil. É só dizer sim, não é nada muito difícil, sim ou não? Namorar é uma palavra muito Olha, forte. depois dessa entrevista, depois desse podcast, vais ter muitas mensagens no teu DM, então. Então. É uma pergunta muito difícil. Tá bom, vamos dizer o seguinte. Tu vives uma vida a solo com participações especiais. Digamos que... Cuidado para depois você não nos falar essa parte é dita, essa parte é tira, essa parte não. Se é não. Se é sim, é sim. Se é, preferes manter o sigilo porque a tua vida é corrida, então não queres a expor, para ela não ser alvo também. É verdade. Então, A minha vida pessoal é pessoal. Yeah. Então, mas... Idalina, também temos que saber o objetivo. Talvez ela quer ser a dona do coração. Talvez ela quer ser a CEO, quer ser a dona do empreendimento. Ser a dona do meu cubico. Dá o golpe. Então, essa pergunta passa, não é, CEO? É algo pessoal, Boa. mas... digamos que... vamos passar. Tá bem, CEO. CEO, estamos já a caminhar mesmo para o fim. Gostas de ler? Gosto. Quais são os 5 livros de empreendimento que você recomenda para o pessoal? Vou lhe ser sincero. Para além de ler... não gosto muito de ler livros referente a esse tipo de área. Percebe? De empreendedorismo. Eu penso que empreendedorismo aprende-se com aquilo que se vive. Ok. Porque empreendedorismo te permite viver aquilo que a maioria das pessoas não vivem. Ok. E vai te permitir viver também de uma forma que muitas das pessoas também não viverá. Então, é influenciar no presente e no futuro. E eu aprendo isso tudo na vida, não em livros. Prefiro realmente mais livros de caráter literário. Pepe Tela, vários livros de Pepe Tela, Landino Vieira. Prefiro livros assim, até livros estrangeiros que falem do que é nosso, da cultura africana, como Chinua Achebe.
Gosto de ler esses tipos de livros. Mas livros que têm a ver com o empreendedorismo, não gosto muito. Tem o senhor Vitor Hugo Mendes, que também aborda sobre alguns livros interessantes. Tem alguns livros, mas não gosto muito de apreciar. Boa, assim, ó. O que é que o Salvador faria se soubesse que hoje é o teu último dia aqui no planeta Terra? É uma pergunta muito interessante. O que é que eu faria? Tipo, só tens mais... Último dia não. Só tens mais 24 horas. Eu faria tudo para poder pelo menos realizar a metade dos sonhos da minha família, principalmente da minha mãe. Ok. Yeah. Não falaste o nome da mamãe? Diz o nome da mamãe. Marta Marques. Senhora Marta, nossa Marta mãe. Temos aqui o senhor. Muito obrigado por fazer esse ser humano incrível. Fazer bem. E fazer bem. Exato. Ok, incrível, maravilhoso. Estamos honrados em tê-lo aqui. Também gostaríamos de convidá-lo um dia para comer um funcho aqui em casa, senhora Marta. Tá. Exato. Realizar metade dos sonhos que a minha mãe almeja. Em 24 horas. 24 horas. Fazer o impossível. Porque para mim nada é impossível. La Casa de Papel. Nada é impossível. Olha só, tá bom. Vamos fazer tudo, mas vamos realizar nem que seja metade. Boa. Mas vamos realizar. Outra pergunta. Qual é o conselho que tu te darias a ti mesmo? Sendo que conselho, geralmente, é... Da pessoa, né? Conselho... que eu nunca mude. Que eu nunca mude, que eu nunca me torne uma pessoa arrogante. Okay. Uma pessoa que não me transforme em uma pessoa que viola totalmente os meus ideais, aquilo que fui instruído a fazer. Então, eu espero que eu continue sendo essa pessoa sensível, que possa sempre me sensibilizar por aquilo que o próximo está a passar. Então, é algo que eu tenciono manter. Trabalhar muito a humildade, o respeito, o amor ao próximo é algo que eu procuro realmente manter. Então, eu penso que o conselho que eu dou para mim é realmente isso. Permanecer ou ser essa pessoa mesmo que eu sou. Boa. Dentro ainda dos conselhos que darias para ti mesmo, qual conselho darias para ti mesmo dentro dos teus defeitos? Deixa-me cá ver. Tu tens defeitos. Muitos. Dentro disso... Qual conselho darias para ti mesmo? Tipo, Célio, tens que deixar de gastar muito. Até que não tem problemas. Deixa-me cá ver. Célio, poderias comprar um Samsung A11 em vez de um iPhone X. O Célio só comprou iPhone depois de criar a empresa. mas é um point. O teu iPhone só veio... Por causa da empresa. Exato. Me esqueci que eu tinha que fazer essa pergunta. Tinha aqui algo a me roer. Tipo... Exato. Eu estava a esquecer. Tá a ver? Exato. Qual é o vosso nível de faturação mensal? Estou a dizer faturação. Não é o lucro. Não é o lucro. Não é o líquido. É a faturação mesmo. O bruto. Penso... Sem pagamentos de professores. De professores? Será que o meu consultor financeiro vai ficar feliz por estar a divulgar isso? Então dá só estimativas ou números assim aproximados ou entre intervalos. Penso que mais de 300 e menos de 1 milhão. Pô, sei. Mais de 300 e menos de 1 milhão. Menos de 1 milhão. Não tem mais aí uma vaga. Ok, estava a falar do conselho que darias para ti mesmo, em termos de defeitos. Tipo, tens os dois defeitos e o que te darias como conselho? Saber, penso que ultrapassar, por exemplo, algum tipo de problema que eu tiver com alguém, saber ultrapassar isso. Tipo, agir sempre na desportiva, não relevar tanto. Não, você é rancoroso. É rancoroso, mas relevo. Por exemplo, eu sempre falo de saber filtrar aquilo que é positivo, mas mesmo quando nós filtramos aquilo que é positivo, há sempre alguma coisa negativa que fica. É mais ou menos sobre isso. Quando nós relevamos muito o que as pessoas têm a dizer, o que as pessoas dizem de nós negativamente, nós não crescemos. E nós praticamente pensamos, olha,
Temos que saber as razões que fizeram com que essa pessoa falasse de ti. Então, E depois... E aí, depois falar com ela. Não consigo. Não conseguia, se posso assim dizer. Até agora não consigo com tanta facilidade chegar, olha, não percebeu porque é que você fez isso. Ou simplesmente quando ouço que alguém comentou de forma negativa, eu simplesmente me afasto. Faço uma introspeção, falo comigo mesmo e depois de algum tempo é que eu vou para lá, olha, não entendi porque é que você disse isso. Não entendi porque é que você opinou assim. Estás a ver? Porque eu sei que ele, ao falar isso, teve as suas razões. Está com um nível emocional totalmente assim, instável. Está na adrenalina. Você chega com um nível emocional totalmente instável, numa adrenalina. E aquilo não vai gerar uma conversa, vai gerar uma discussão. E pode ir para caminhos que praticamente violam as condutas. Então nós nunca podemos chegar a esse tipo de extremo. Então, saber, praticamente, não digo deixar de ser rancoroso, mas deixar de relevar o que as pessoas dizem. E outro, deixar de esperar muito das pessoas. Bom. É porque eu espero muito das pessoas. Eu sou do tipo que, quando ajuda, não espera ser ajudado. Mas hoje, eu espero que pelo menos as pessoas saibam agradecer. Agradecer por aquilo que você fez. Independentemente do que nós estejamos a passar, ela sempre saiba que eu fui bom para ela e ela continua sendo bom para mim. Então, a pessoa tem que ter essa capacidade de saber reconhecer quando a pessoa fez algo de bom para ele. É mais ou menos sobre isso. Boa, bem pessoal, nós estamos mesmo já no final. Salvador, deixa lá, não sei se vai deixar, prefere deixar em redes os contactos da empresa ou os teus próprios? Da empresa, né? Da empresa. Da empresa. Exatamente. Pessoal, para quem quiser contactar no teu Cubico, para quem quiser se familiarizar com o teu Cubico, é só pesquisar no teu Cubico, Cubico mesmo com capa, em todas as redes sociais. Pode ir para o Google, que aparecerá de primeira, porque já estamos reconhecíveis até no Google. YouTube, temos uma publicidade em vídeo, um comercial nosso no YouTube. Estamos disponíveis no Instagram, estamos disponíveis no TikTok, então podem pesquisar em todas as redes sociais no teu Cubico e poderão também aprender por intermédio dessas mesmas redes sociais. Brevemente teremos novidades em todas as redes sociais, principalmente no YouTube, então fiquem atentos e sigam-nos. Para quem quiser, quem estiver interessado em ter aulas particulares das diversas disciplinas para o seu filho, seu irmão, seu primo, entre em contato com o teu Cubico através também das nossas páginas, através dos nossos contactos, que é o 935 599 857. E claramente, como já havia dito, através das nossas páginas. Então, pessoal, é sobre isso. Agradecer a todos que mandaram as perguntas, que estão a nos acompanhar. E espero que vocês sintam-se motivados a irem atrás de vossos sonhos. E não se esqueçam, nunca tenham medo de errar. Nunca tenham medo de errar. Porque quando nós erramos, nós aprendemos sempre qualquer coisa. Sempre que erramos e tentarmos, como é que eu posso dizer, tentar novamente para acertar, claramente que nós tentaremos com maior experiência, maior capacidade emocional. Aprenderemos sempre coisas novas. Então, trabalhem muito o vosso psicológico, não tenham medo de errar e permitam-se sonhar. Principalmente, permitam-se sonhar. Tens um livro? Ou tens paixão para escrever livros? Escreva livros e disponibilize mesmo nas redes sociais. Temos agora aplicativos para isso. Fazes desenhos. Pega, cria uma página e mostra ao público os teus desenhos para que o pessoal possa solicitar os teus serviços. Fazes música, cria metodologias para poder mostrar ao pessoal que as tuas músicas são educativas e podem contribuir para possibilitar ou potencializar ou servir de conforto para o que quer que seja ou para qualquer pessoa que estiver a ouvir. Então, saiba que tudo o que nós fizemos é realmente necessário. Nós temos que ter essa capacidade de criar. Porque quem produz não produz para si, entenda. Não podes produzir para si mesmo, produzir e guardar. Quem produz, produz para os outros. Os outros têm de se beneficiar daquilo que nós produzimos. O país só desenvolve quando há produção. Então, pessoal, permitam-se sonhar. Vamos produzir. E 3 conselhos: sejam criativos, ousados e disciplinados, principalmente. Boa, sério, até parece que estou a receber aulas de quê?
Fala de liderança, algo assim. Bem, pessoal, muito obrigado você que nos acompanhou até agora. E se você nos acompanhou até agora, vamos ver quem nos acompanhou durante todo o vídeo. Escreva aí, eu cheguei até ao final. E eu espero que essa conversa pode agregar valor na tua vida. Eu espero que pelos insights que o Célio deu, você conseguiu pegar alguma ideia do que ele fez, do que ele deixou de fazer, para então poder ter uma empresa grande e com apenas 18 anos. Atenção, ele começou a planificação aos 17 e aos 18 criou a empresa. E hoje, conforme vocês puderam acompanhar aqui, ele emprega 20 pessoas, não é? 20 pessoas no máximo, e já chegaram a uma faturação bruta no intervalo de 300 a 1 milhão de kwanzas. Não se esqueçam que este episódio também podes ouvir este episódio do Pode Empreender no Spotify, Apple Music, ia falar TikTok não, Tidal, Pandora e tantas outras plataformas de streaming, tá? E também não se esqueçam, quem gostou aqui dos insights do Célio, vai estar a passar ali vai estar ali na descrição do vídeo e também no vosso rodapé um IBAN para vocês poderem enviar alguma coisa para o Célio, para o Salvador, para o Salvador comprar um saldo para o seu iPhone ou dar o dinheiro para um professor ir para uma localidade dar aulas para um cliente, tá, pessoal? Muito obrigado mais uma vez, Salvador. Muito obrigado, tudo de bom para si. Espero que consigas sempre agregar valor na vida das pessoas. Exatamente. Nós estaremos aqui sempre para ti. Claro que você estará sempre ali para nós, para o que puder, né? E vice-versa. E, pessoal, estamos juntos. Até o próximo Pode Empreender. Guiri. Exatamente. Um beijo para todo mundo que nos acompanhou. E estamos juntos. Beijo aí para minha mãe. Dona Marta, né? Estamos juntos. Dona Marta. Tá bem, estamos juntos. Funge, Dona Marta. Até o cubico completo, a equipa completa, todos os professores, Stacy, Maximino, Cláudio, Lino, Elia, todos vocês. Olha. Só falar as 7. São Pra 20. falar os 20? Bem, estamos juntos. Até o próximo podcast. Guiri. Estamos juntos.